Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos relembrar alguns conteúdos. Nós vamos relembrar sobre a célula. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos para os recadinhos? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Super importante tê-los em mão. Por quê? Você vai registrar, você vai anotar tudo aquilo que você julgar importante. Além disso, você pode voltar algumas folhas e observar que nós já estudamos, nós já conversamos sobre a célula. E aí, o que você anotou? Essas informações que estão no seu caderno são importantes, vão te ajudar a relembrar, a compreender os conceitos associados às células. Então vamos lá? Quais são os objetivos da aula? Relembrar que a célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos. Todos os seres vivos possuem pelo menos uma célula. Além disso, relembrar as principais estruturas da célula, as suas partes. Repare bem nessa imagem. Você já viu um objeto parecido com esse? Então, olhe bem de pertinho cada detalhe dessa imagem enquanto eu leio o texto para você. Você conhece este equipamento? Então nós temos uma pessoa mexendo num equipamento, nesse objeto. E aí, você conhece? Qual é o nome desse objeto? Além disso, para que ele serve? Eu vou dar um tempinho para você pensar, relembrar, voltar. Retornamos. Então, olhou bem essa imagem? Relembrou esse equipamento? Então, vamos lá comigo. Essa pessoa, provavelmente um profissional da saúde, um pesquisador, uma pesquisadora, está mexendo no microscópio. Isso mesmo! Nós temos aqui um microscópio. E para que ele serve? Para visualizar organismos muito pequenos. Então, no microscópio, eu posso observar as células que fazem parte do seu corpo, por exemplo. Um organismo unicelular, que é formado por uma única célula. Então, já que nós vamos relembrar as células, que são estruturas microscópicas, que geralmente, a grande maioria, eu não consigo ver a olho nu, eu preciso de um equipamento que permita isso, e é o microscópio. As células, então, são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Então, você reparou que tem duas palavras destacadas? Estruturais e funcionais. Então, vamos entender por partes. São chamadas de unidades estruturais por quê? Pois formam o corpo dos seres vivos. Pense em estrutura. Vamos pegar o teu corpo como exemplo? O seu corpo é formado por centenas, milhares de células. Vamos pensar que são tijolinhos. Vamos fazer uma comparação com uma parede de tijolos? Para levantar uma parede de tijolos, um tijolo, 2, 3, 4 e assim por diante. E nós temos uma parede. Formou a estrutura da casa. A mesma coisa serve para o seu corpo, para o meu corpo. A nossa pele, o coração, os ossos são formados por células. Então, são tijolinhos
que formam o nosso corpo. Por isso nós dizemos estruturais, porque formam a estrutura do nosso corpo. Então aqui a gente tem uma imagem ilustrando bem isso. Nós temos um organismo, né? Nós temos um indivíduo, nós temos uma pessoa e todos os seus sistemas, os seus órgãos, são formados por células. E agora, além de serem estruturais, as células são unidades funcionais dos seres vivos. Pense bem nessa palavra, funcionais. Vem de funcionar, de função. Isso mesmo, as células servem para alguma coisa. Além de formar estruturalmente o nosso corpo, elas desempenham uma função. Então são assim chamadas, pois são unidades vivas, capazes de produzir energia e se reproduzir, por exemplo. Então as nossas células que formam o nosso corpo têm funções, têm papéis definidos. Por isso nós dizemos que são funcionais. Todos os seres vivos, então, são formados por células, com exceção dos vírus. Opa! Vamos fazer uma parada aqui. Então, todos os seres vivos têm que ter pelo menos uma única célula. Os unicelulares e os pluricelulares, multicelulares. Os vírus não são considerados seres vivos se nós utilizarmos o critério célula. Então, Fabiano, o que os vírus são? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam, eles dependem da célula de um outro organismo como hospedeiro. E a partir dessa célula, ele se reproduz. Então, se ele não tem célula, o que esse vírus possui? Ele tem uma cápsula de proteína, ele tem um envoltório proteico e no interior ele tem material genético. Alguns seres vivos, como as bactérias e os protozoários, possuem o seu corpo formado por apenas uma única célula. Como é o nome daqueles seres que são formados por uma única célula? De celulares. Unicelulares. Repare na imagem. Na esquerda eu tenho várias bactérias e na direita vários protozoários. Se eles são formados por uma única célula, eu não consigo ver a olho nu. Eu preciso de um equipamento para observar esses organismos bem de perto. E qual é o instrumento? O microscópio. Outros organismos, no entanto, são pluricelulares. Muitos, vários, sendo formados por várias células. Também chamamos os pluricelulares de multicelulares. As células estão agrupadas formando tecidos, as quais vão se unir e constituir os órgãos, e esses órgãos vão constituir os sistemas e, consequentemente, o organismo. Essa é a organização dos seres vivos. Nós somos assim. Nós somos pluricelulares. Várias células formam o tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular, que forma vários órgãos, coração, pulmão, estômago, que formam vários sistemas, sistema nervoso, sistema digestório, sistema cardiovascular. Vários sistemas juntos formam o Fabiano e forma você aí do outro lado. Vamos dar uma olhada na imagem? Na esquerda eu tenho as plantas, na direita eu tenho animais. Olha lá os bichinhos, os pets de estimação. São exemplos de seres pluricelulares. Vamos para a nossa primeira atividade? Quero ver se você prestou atenção até agora. Número 1. As imagens mostram algumas características dos seres vivos. Vamos dar uma olhada nas imagens? Repare comigo. Na primeira imagem nós temos lá, olha que bonitinha, uma tartaruguinha nascendo, saindo do ovo. E na segunda imagem o que nós temos? Uma planta germinando, crescendo, se desenvolvendo. A partir dessas duas imagens, nós vamos continuar a leitura. Esses seres têm a capacidade de se movimentar, de se nutrir, de crescer e se reproduzir.
Porém, há uma característica comum a todos os seres vivos que não pode ser vista a olho nu, mas apenas com a ajuda de um aparelho especial, o microscópio. Então, qual será essa característica comum a todos os seres vivos? Você reparou ali na imagem, nas duas imagens, que eu tenho um animal e eu tenho uma planta. Eles são diferentes, mas eles se alimentam, eles crescem, se desenvolvem, se reproduzem. Embora eles sejam diferentes, eles têm alguma coisa em comum que nós observamos com a ajuda do microscópio. Que característica é essa? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. E aí, sentiu dificuldade nessa atividade? Provavelmente não, porque você prestou atenção. Você é espertinho, você é espertinha. Então, qual é essa característica comum a todos os seres vivos? Ah,
é a presença de célula. Embora os animais sejam diferentes das plantas, nós somos diferentes de uma tartaruga, de uma grama que está crescendo, mas nós temos alguma coisa em comum. Todos nós somos seres vivos. Apresentamos pelo menos uma célula. Existem diferentes tipos de células. Cada um adaptado a uma determinada função. Então, cada um desses tipos está adaptado para desempenhar um papel. Nos protozoários e bactérias, as células apresentam, elas são todo o organismo. É o organismo propriamente dito. Observe aqui nessa animação. É uma visão de um microscópio de algumas bactérias. Então, toda a estrutura, toda a bactéria é uma única célula. Então, nesse caso, elas realizam todas as funções responsáveis para a sobrevivência da bactéria. Em organismos pluricelulares, no nosso caso, existem células especializadas que desempenham diferentes funções, diferentes papéis. Os neurônios, por exemplo, vamos pegar o nosso neurônio lá presente no nosso sistema nervoso? São células que atuam na propagação do impulso nervoso. Então, repare na imagem da esquerda. Essa célula, neurônio, tem um formato específico para o papel que ele desempenha. Já as hemácias garantem o transporte do oxigênio pelo organismo. Reparem na imagem da direita o formato das hemácias. É diferente do neurônio. Então, o formato é diferente porque desempenham papéis diferentes. Um é impulsionar, levar o impulso nervoso, e o outro é transportar os gases, os nutrientes para o corpo todo. As células, então, são estruturas muito pequenas, porém bastante complexas. As células possuem 3 componentes básicos: a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético ou material hereditário. Vamos dar uma olhada na imagem? Então aqui nós temos uma representação de uma célula, um desenho de uma célula, indicando as suas 3 estruturas básicas, fundamentais. Membrana plasmática, nós vamos conhecer, citoplasma, que nós vamos relembrar, e o material genético e hereditário. Além disso, nós temos espalhados, dispersos no citoplasma, as organelas. Então vamos relembrar a membrana plasmática? Para que ela serve? Aonde que ela se encontra na célula? Repare bem no desenho. É uma outra representação de uma célula. Repara, membrana plasmática é a parte mais externa da célula. Circunda toda a célula, separando e protegendo todos os seus componentes do meio externo. Então vamos pensar que essa membrana plasmática delimita o que é fora da célula e o que é o interior dessa célula. A membrana apresenta a capacidade de selecionar, de permitir o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. Além disso, qual é a segunda estrutura? O citoplasma. O citoplasma já está no interior dessa célula. Corresponde à região entre a membrana e o envoltório nuclear, e é o local onde estão presentes as organelas citoplasmáticas. O citoplasma é um líquido meio viscoso que dá formato para a célula, preenche a célula e evita choques mecânicos para que que não destrua as organelas citoplasmáticas. E por último, nós temos o material genético ou material hereditário. Contém as informações que determinam as características de um ser vivo. Está na parte mais interna da nossa célula. Sabe você, com as suas características, a cor do seu olho, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele? Então vamos pensar aqui no Fabiano. Repare na cor do meu cabelo, castanho. Ele é liso, os meus olhos são castanhos. Repare na cor da minha pele, o formato do meu nariz, entre outras características. Tudo isso está registrado no meu material genético, ou seja, contém as informações que dão a característica desse ser aqui. E nós vamos para a segunda e última atividade. Número 2.
explique a organização básica de qualquer célula. Então relembre, quais são as estruturas básicas de uma célula? Para que elas servem? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Você sentiu dificuldade para fazer essa atividade? Provavelmente não. Se você foi espertinho ou espertinha, você voltou no seu caderno. Nas outras aulas que nós falamos de célula, nós desenhamos a célula. Nós fizemos um mapa conceitual das principais partes. E isso deveria ajudar você a responder a essa atividade. Vamos dar uma olhada? Todas as células, então, são delimitadas pela membrana plasmática. Então, essa é uma das partes básicas de uma célula. No seu interior, contém um citoplasma que preenche, dá forma, volume para a célula, e também nós temos o material genético ou material hereditário, ou seja, as três partes básicas: membrana plasmática, citoplasma e material genético. Mas também nós temos as organelas, que eu vou contar para você. Um spoiler, vem cá pertinho. As organelas citoplasmáticas você vai aprender ano que vem, lá no 7º ano. E o que vimos na aula? Nós retomamos o conceito de célula, que é uma estrutura, né? Nós temos essa célula que tem um papel estrutural e funcional para todos os seres vivos. Também retomamos as suas principais partes, as três partes básicas de uma célula: membrana plasmática, citoplasma e o material hereditário ou material genético. Nessa aula, nós relembramos, nós retomamos sobre as células. Espero que vocês tenham gostado e até breve.